Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é dia 31 de agosto de 2020. Estamos no inverno ainda de São Paulo aqui. Está uma tarde muito agradável aí, deve estar em torno dos 25, 30 graus, bem melhor do que no nosso primeiro programa, que o Fábio e eu aqui passamos um frio danado. E hoje o Thiago aí está aí presente, vai poder participar do nosso bate-papo aqui a três. A gente até no final do programa o Fábio fez um comentário que ele disse, vai poder ver as nossas três visões, né? Eu falei, pô, mas está aí um nome para o programa, né? Três visões. Não sei como é que vai ser quando entrar um quarto aqui, mas provisoriamente eu gostei bastante da ideia. E essa semana aconteceu comigo uma coisa bem interessante, que eu estava vendo um vídeo do Mike Maloney, que é um especialista em finanças, economia. Ele tem uma empresa que compra e vende ouro nos Estados Unidos, mas ele tem uma preocupação muito mais educacional. E ele fez um vídeo com um dos criadores do blockchain, que o nome dele é Dan Larimer. E o Dan Larimer, ele trabalhou com o próprio Satoshi Nakamoto, né? E hoje ele é um cara que criou uma outra moeda, um outro blockchain, que se chama EOS, né? Em algum momento a gente explica um pouco melhor o que é o blockchain, mas basicamente um livro-razão, ou seja, um lugar onde você consegue registrar operações que aconteceram de maneira segura, definitiva para a internet, né? E nesse bate-papo ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ele disse o seguinte, que o quanto que as pessoas lutam pela sua dependência. Eu até voltei o vídeo para ver se ele tinha falado dependência ou independência. Não, ele falou, não, as pessoas hoje lutam pela sua dependência. E ele se referia tanto a essas questões de cotas que as pessoas procuram para poder se desenvolver, e achando que isso vai criar algum tipo de justiça, mas o que me veio à cabeça é exatamente o quanto que acontece das pessoas ficarem dependentes de certos especialistas, em vez de ter uma busca genuína pela verdade do que está acontecendo. E também lembrei muito dos nossos trabalhos aqui, uma vez que nós temos uma preocupação de, o mais rápido possível, deixar nossos clientes, nossos pacientes, em uma condição que eles possam ser independentes dos nossos trabalhos. Claro que a gente quer sempre mais clientes, mais pacientes, mas a gente procura deixá-los em uma condição nas quais eles não fiquem dependentes dos nossos trabalhos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vocês veem isso também, que as pessoas são muito dependentes ou de regras, leis ou especialistas, ou às vezes caem na mão de pessoas que a tornam dependentes do trabalho delas. O que vocês acham disso? Bom, deixa eu me apresentar. Primeiramente, boa tarde. Não tive a oportunidade de participar no primeiro programa, mas eu tive a oportunidade de assistir e achei muito legal. Assim, acho que vai ter muita coisa para ser explorada e ser conversada, né? Sim, sim. E estou muito honrado de fazer parte de ser uma das visões, né? Uhum. Por ter uma experiência, uma vivência diferente. Eu acho que a gente vai poder ter um belo bate-papo. E eu acho que uma coisa que nós temos em comum é exatamente dar autonomia para os nossos pacientes ou clientes, né? É verdade. E eu até brinco que eu sou impaciente com os meus pacientes, porque eu me sinto na obrigação de dar uma capacidade deles viverem sozinhos, né? Ou terem uma saúde que consigam tomar as devidas decisões, mas não pela minha opinião, e sim pela própria opinião. E aí o meu trabalho faz com que ele consiga explorar essa nova capacidade, né? Essa melhor de autoestima, melhor consciência corporal, para ele Sim, começar sim. a ter melhores decisões. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. É verdade. Tiago, até você tem razão. Eu acabei esquecendo de apresentá-lo aqui para o pessoal. O Tiago, ele tem um trabalho incrível. Ele é um fisioterapeuta, mas ele vai, na minha opinião, muito além disso pelos estudos que ele faz. E você tem um método que chama Canolo, né? O Canulu. Eu não sei qual é a pronúncia É correta isso agora. mesmo. É Canulu? Cada Lu, mas Aham. não tem certo nem errado, Exato. porque foi uma ideia que surgiu Sim, para sim. tentar facilitar a explicação do meu trabalho, que Entendi. Entendi. simplesmente é sintetizado a cabeça no lugar. Exatamente. Fica Canolu. Canolo, com o tempo a gente vai conseguir explicar aqui, as pessoas vão assistindo aos vídeos, aos pouquinhos eu vou entendendo qual é o seu trabalho, o trabalho do Fábio, o meu trabalho aí, e conforme a gente vai falando desses diversos temas. E Fábio, você É. também vê dessa forma? Então, bom, boa tarde a todo mundo aí. Obrigado pela audiência, né? Aham. E
Bom, puxando até do Thiago, né? Ter a cabeça no lugar, eu acho que é querer ser independente, né? E É não verdade. dependente, né? Uhum, E pensando no trabalho que eu proponho aqui, que é a adaptação, né? uhum, Ter dependência é criar condicionamentos, né? Quer dizer, uhum. você repetir ações de um modo que foi feito uma primeira vez, que não necessariamente é o mais funcional, né? É Então, verdade, é verdade. quando você faz alguma coisa que gera dependência, quer dizer, que gera condicionamentos Uhum, em qualquer aspecto da vida, né? uhum, Seja motor, seja emocional, isso a princípio não é saudável, né? A uhum, princípio os frutos disso não são bons, né? uhum. Bom, estamos aqui os três juntos falando de liberar os pacientes, né? Da mesma forma que a gente quer atender da melhor forma possível, a gente também quer ver eles independentes Sim, sim. das técnicas, né? Das nossas Uhum, técnicas que aprendam e que coloquem em vida aí, né? uhum. Na prática, no dia a dia. É, Bom, é criar independência, né? Então, é estranho pensar que tem muita gente procurando dependência, né? Eu acho. Só que é o que a gente olha, né? E profissionais criando dependências, né? Isso também é bem triste, especialmente na área da saúde, né? Uhum. Você ter alguém que cria uma dependência em cima de um paciente, o paciente cria uma dependência em cima de determinada visão, de determinado Sim, método, sim. Uhum. ou de determinada moda, né? Porque fica parecendo que alguns profissionais ficam querendo criar a próxima moda, né? É E verdade, é aí, e verdade. aí o cara virar dependente dessa moda que, se durar 3 anos, é muito, né? E é impressionante, né? Como isso, de fato, é quase como uma estratégia de marketing, né? Que você vê acontecer no mundo hoje, né? As pessoas imaginam que é uma coisa boa você criar dependência delas para com você. Eu estava lendo aquele livro que eu tenho mencionado muito até nas minhas palestras ultimamente, o Libido Dominante, né? E sempre ele fala sobre essa ideia de você vender a liberdade por meio de um vício, né? Então ele menciona inclusive aquela marca de cigarros, Lucky Strike, né? Quando no começo do século passado se dizia o seguinte: bom, quem fuma é homem, né? As mulheres não podem fumar porque não pega bem, aquela coisa toda. Então eles fizeram um evento em Nova York onde um grupo de mulheres, toda uma coisa totalmente, vamos dizer assim, teatral, né? Pessoas combinaram lá na frente de um determinado edifício, 30, 40 mulheres, ou não lembro o número exato, fumaram. Isso foi filmado, saiu nos jornais, aquela coisa toda. Ou seja, ele vende a ideia, não, agora você está livre para fumar. Então acabou assim, ó, o faturamento da Lux Strike assim praticamente dobrou, uma coisa espetacular. E acho que isso é uma estratégia feita até hoje, quer dizer, a pessoa cria uma dependência dizendo que depois, não, estou fazendo isso para você para te libertar disso, né? Pode estar criando um método de saúde, entre aspas, Sim, né? Para libertar da doença, né? E isso, aí, mas aí exatamente. fica vendendo o produto, fica vendendo o serviço, né? É isso mesmo. E o que é muito curioso é que, assim, isso vai virando um ciclo, em vez de ser um ciclo virtuoso, se torna um ciclo vicioso, Muito. né? Porque você não tem a autonomia, você não tem essa própria capacidade de se manter equilibrado, funcional, e você sempre depende de alguma coisa ou de alguém, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, pensando em estrutura física, putz, não faz sentido nenhum. E aí tem muita gente que me pergunta, pô, Thiago, qual é o exercício físico que eu preciso fazer para ser saudável? Uhum. E hoje é até estranho dizer, eu falo assim, ó, não existe nenhum exercício que você é obrigatório a fazer para se sentir Uhum. saudável. Você tem que ter uma percepção, você tem que ter uma clareza em relação às suas percepções, que você vai identificar aquele exercício físico, aquela atividade física que vai te dar de fato não só prazer, mas Uhum. um bem-estar, assim, uma sensação que realmente aquilo está sendo produtivo, está sendo benéfico, e aí, consequentemente, ele pode até te proporcionar um prazer, mas o prazer não pode estar diretamente relacionado com o objetivo da atividade física. Entendi. Que assim, é uma coisa completamente diferente. O prazer é aquela coisa momentânea, Uhum. né, que a gente tem no estalo de uma atividade ou de repente de uma intensidade. Porém, eu penso que a atividade física ou o esporte que sejam realmente
saudáveis para o nosso organismo é aquele que a gente tem a sensação, o feeling que realmente está trazendo benefícios, mas é um processo muito suave. É um processo que assim, é suave, é sutil. Né? Então, assim, o difícil é a gente despertar essa sutileza das pessoas. É verdade. Eu acho que aí o nosso trabalho, de alguma forma, a gente consegue fazer com que as pessoas busquem mais essa sutileza, busquem mais até essa sofisticação da percepção. Então, acho que é difícil quebrar esse paradigma, né? Dessa dependência, mas para quem experimenta, não volta mais. Entendi. Ele quer ficar cada vez mais independente. É verdade, é verdade. É um refinamento, né, Thiago? Assim, Exato. Um refinamento da percepção, um refinamento das consequências, né? Porque aqui todo dia eu acabo ouvindo no consultório porque a pessoa faz exercício para liberar endorfina e tudo mais, para ter essa sensação de prazer. Isso daí é gerar dependência, né? E aí você pega um pessoal que entra nisso daí e começa a fazer algumas loucuras com o próprio corpo e quer ter rendimento maior, e quer ter sensações cada vez maiores, bem típico da escalada de dependência, né? É verdade. É bem típico. Eu fico pensando, você trabalha com o pessoal de judô, né? Imagina você criar o cara para ser dependente, né? Cara, não vai ser medalhista nunca, né? Não. Só vai perder, né? Ele só vai perder e, assim, o que é mais curioso é que muitas vezes ele, sem perceber, ele vai criando essa dependência, mas não é porque ele quer atingir objetivos competitivos. Ele, na verdade, tem a dependência de ficar dolorido com a atividade. É mesmo. O que é mais incrível, assim, ele sente a necessidade de ficar dolorido com a atividade física, só que ele não percebe que, assim, isso em médio ou longo prazo está se tornando restritivo. Entendi. Então, eu pego muitos praticantes que eles têm essa dependência, que eles têm a sensação que ficam mais saudáveis fazendo, só que eu, analisando a estrutura física e a capacidade funcional deles, vai ficando cada vez mais limitada. Então, eu falei, cara, qual é o sentido disso? Daí volta de novo aquela necessidade da escalada do vício, né? E é muito maluco isso. Uma coisa que eu vejo, Fábio, você estava falando da adaptatividade das pessoas, né? E quanto que às vezes elas perdem isso, e você falou delas perderem a percepção das coisas, né? E o que eu vejo hoje é assim, justamente isso causa, vamos dizer assim, uma atmosfera, um ambiente onde, justamente pelo fato da pessoa ter essa percepção a respeito, acho que até da realidade, assim, diminuída, o quanto que pessoas que têm, assim, como é que eu vou dizer, a verdadeira cara de pau, de falar de uma maneira mais incisiva e tal, de como que elas acabam ganhando a autoridade sobre temas que elas não têm. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu vejo, outro dia eu estava vendo a televisão, e acho que um infectologista, um epidemiologista, alguma coisa assim, e ele assim com dedo em riste e tal, falou, não, porque enquanto a máscara não for mandatório para todo mundo, a gente não vai acabar com essa pandemia e tal, né? Eu falei, cara, mas é muito cara de pau o cara se expressar dessa forma, né? Porque como se houvesse tido uma discussão ampla, né? E como se todos os cientistas tivessem concordado que o uso de máscara, de fato, é benéfico. E as pessoas compram exatamente esse teatro, né? Esse ator ali fazendo uma coisa, um gesto assim, de que ele é a autoridade e tal. E aí quando você vai mostrar, por exemplo, não, olha, mas tem um estudo ali na Holanda que diz exatamente o contrário, que isso não é apropriado, que vai causar muito mais problemas do que se você não usar, não tem discussão. Você realmente assim, não, você não pode falar uma coisa dessa porque o outro lá já convenceu as pessoas. Então, quando eu vejo o que acaba acontecendo é que é como se houvesse um declínio, né, da capacidade das pessoas de raciocinarem de uma maneira assim um pouco mais ponderada, né? Ou seja, bom, tudo bem, o fato de você ser um epidemiologista não te dá o direito de você suprimir a Constituição, suprimir as leis morais, suprimir a lei de Deus e tal. Então o cara coloca, não, o ser humano, todo mundo tem que usar máscara agora, senão não vai resolver. Você fala, mas quem que votou nesse cara? Quem foi que disse que ele que tem que fazer leis e tudo mais? Então, essa dependência, inclusive, como é que eu vou dizer, das decisões, das opiniões de outras pessoas para enxergar a realidade é que eu acho que é o grande perigo. Eu tenho lido o Wolfgang Nietzsche, né? Sim. Com o fim da realidade quântica, e aí ele vai falar muito desse cientificismo, né? Desse Exato. ilusionismo todo, né? Sim, sim. E não da ciência em si, que busca a verdade, que tem
que assume que tem seus limites, né? Exato. Isso eu acho que vai gerando essa grande confusão Uhum. e vai ficando mais fácil de ter manobras entre os dependentes ali, né? Do cientificismo, né? Pois E é. não da ciência, né? Pois é. E tem uma notícia para te dar, Fábio. A gente não conseguiu se falar hoje antes do vídeo, mas na aula de sábado do Olavo de Carvalho, ele vai ser a pessoa que vai escrever o prefácio do último livro do Wolfgang Schmidt. Oh, que maravilha. Quer dizer, é claro que nós esperamos que não seja o último, mas acontece que ele está com 90 anos, né? Então, o próprio Olavo falou a respeito disso. Acho que você não está sabendo disso, né? Mas ele leu o prefácio para nós na última aula. Recomendo até, se você estiver lá, veja que é bem interessante e fala sobre isso daí. Ele já coloca, como é que eu vou dizer, os próximos décadas e até mesmo século vai ser um século de retornar, né? De reformar todos esses erros que cometemos aí a partir de Descartes, dessa bifurcação das qualidades subjetivas e objetivas das coisas, né? Mas é bem... Acho que você vai gostar de ver o prefácio lá. Legal, vou dar uma olhada. Exatamente. Então, uma coisa que eu vejo é exatamente isso, né? Que essa perda da percepção das pessoas, ou as pessoas se darem assim, né? Como é certo de que elas não têm a capacidade de racionalmente analisar as coisas e usar cada especialista dentro da sua área, mas ela ser a dona da sua saúde ou das decisões que vão ser tomadas na sua vida, alguma coisa assim. Então, é como se, de uma hora para outra, as pessoas hoje fossem incompletas, né? Que elas, para se completar, precisam de um médico, um psicólogo, um coach, alguma coisa assim. É claro que nós estamos aqui para dar o suporte, mas no sentido que nós começamos a conversa, o nosso suporte não é um suporte eterno, é um suporte que, se porventura ela não puder nos consultar em algum momento, elas tenham condições de seguir com independência na sua vida, né? Com certeza. Eu acho que o que gera bastante angústia nas pessoas, elas não terem essa percepção e essa sensação do que é o melhor para elas. Porque, assim, no meu entender, hoje tem tanta informação, mas tem pouco aprofundamento nessas informações para se tornarem conhecimento e até sabedoria, que ao tempo todo recorrendo a especialistas. É verdade. E aí, como é que você sabe que a pessoa é um especialista ou não? Cara, aí vai muito daquilo que ele escutou de outras pessoas. Pois é. Então, fica todo mundo assim, dentro de um processo manipulativo. Né? Se a gente parar para pensar, porque não tem esse esclarecimento, não tem o aprofundamento das informações. Não sei se vocês viram uma vez aquele TED, né? Aquelas conjunto de palestras que tem na internet. Eles fizeram uma análise muito interessante, que eles falaram assim, olha, colocaram as pessoas para assistirem certas palestras e perguntaram quais eram as melhores. E aí elas falaram, essa aqui é a palestra 1, palestra 2 e tal, e deram uma sequência de palestras. E aí eles pediram para um grupo de pessoas assistirem as palestras sem o som, né? Ou seja, eles não ouviram o que os caras falaram e deram as mesmas palestras como sendo as melhores. Então, por quê? Porque as pessoas, elas partem do princípio que, se uma pessoa domina o palco ou domina os aparelhos que ela está usando para se comunicar, então aquilo indica que ela é especialista naquela área que ela está se referindo. E acho que esse é um grande problema nosso, né? Por exemplo, a pessoa, como eu falei para você lá do especialista, do epidemiologista que deu em RIST, falando o que tinha que acontecer e tal, é impressionante como o ator hoje, né? A pessoa que sabe ler um teleprompter, ou sabe, teleprompter, melhor dizendo, ou que sabe se expressar bem, né? Num Zoom, alguma coisa assim, como é dado como o cara que sabe mais, e não aquele cara que de fato leu, estudou, sabe, tá preocupado em fazer realmente melhor atendimento e tudo mais, né? É mais a narrativa do que o fato em si, né? É isso mesmo. É mais como conta a historinha, né, do que o fato analisado conscientemente, né? Exato, né? Ou seja, a pessoa que sabe, vamos dizer assim, sai bem numa tela, é dada como, não, então essa pessoa deve dominar muito o assunto dele, porque ele sabe falar bem, ele sabe não sei o quê e tal. Você fala, puxa, mas será que um cara que realmente estudou tanto, pegar o exemplo de vocês dois, estudou tanto medicina, tanto fisioterapia e tudo mais, teve tempo de estudar também qual a melhor forma de se comportar numa tela, no vídeo e tudo mais? Sei lá, eu não estou dizendo que isso seja intrinsecamente errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nem sempre, né, é muito mais fácil você aprender a ser um cara que performa bem no vídeo ou que fala de uma maneira mais, como é que fala, incisiva, principalmente se você for uma pessoa extrovertida, né? Você vai conseguir fazer isso com mais domínio, do que você realmente ler
aquela montanha de livros ali, sei lá, eu fico olhando, Fábio, para você, ou para você, Tiago, quanto que vocês estudaram para chegar no ponto que vocês chegaram e o quanto que vocês sabem que ainda falta aprender, né? Então, essa diferença que para mim é gritante em relação aos que, vamos dizer assim, apenas falam bem, né? Eu acho que o que pode diferenciar a gente e também traz essa clareza em relação à independência, à autonomia, é exatamente assim, entender que é muito difícil a gente conseguir se apropriar de muitos conhecimentos, de uma forma abrangente, e às vezes se aprofundar um determinado conhecimento e realmente ter a tranquilidade de fazer, putz, eu sei um pouquinho disso e tem assim, uma jornada gigantesca pela frente. Então isso também dá autonomia para a gente, dá tranquilidade da percepção de assim, pô, eu vou fazer o meu melhor possível, né? E desse meu melhor, o que eu acredito é realmente dar essa capacidade para os meus pacientes. E isso me dá uma tranquilidade, porque assim, eu posso até errar, mas eu não estou errando por querer sabotar, ou querer trazer essa pessoa dependente de mim. Vou errar porque, pô, eu sou ser humano, graças a Deus, né? Claro. E a gente está nesse processo de construção de conhecimento e de proporcionar saúde para as pessoas, ou um processo de evolução em qualquer que seja o aspecto da vida, mas assim, tendo essa tranquilidade, essa transparência que a gente está realmente se esforçando o máximo, né? E esse esforço, assim, pensando na dedicação dos estudos, tudo, putz, isso é sem fim. Então isso me dá muita tranquilidade, saber que ajudar as pessoas a serem independentes e terem a sua autonomia, putz, é muito libertador para mim também. Eu sei que as pessoas que virão buscar o meu trabalho, que vão buscar o nosso trabalho, terão essa característica, né? Ou que a gente vai poder, de repente, plantar sementinha, para elas deixarem de ser esse elemento manipulável dentro da nossa sociedade. Tudo bem. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Não. Acho que está dando aí o tempo que a gente tinha pensado. Acho que sim. Tranquilo. Bom, acho que no fundo acho que a gente tem como não sei, uma conclusão, mas uma semente de pensamentos é isso, né? O quanto que é importante as pessoas começarem a refletir por conta própria e claro que ouvir todas as opiniões e procurar especialistas, mas acima de tudo entender que elas têm a capacidade de realmente serem autônomas, né, e tomar essas né, decisões. E acho que uma coisa muito interessante, principalmente com os trabalhos de vocês, é o quanto que vocês deixam o corpo físico da pessoa em ordem para ser realmente independente, mais independente de remédios e tratamentos e tudo mais, né? Acho que isso para mim é bem claro. E a autonomia que você, na verdade, eu e o Thiago fomos orientados aí pelo Silvio por algumas vezes, né? E também a autonomia que você proporcionou da gente ter essa liberdade de posicionar diante de algumas situações que não são só profissionais no sentido técnico, né? Mas no sentido pessoal, no sentido profissional, de convivência com ideias diferentes e com situações diferentes e alguns obstáculos e algumas escadas aí para subir, também tornou, acho que o Thiago também é prova disso, né? Deixou a gente mais livre, mais autônomo com relação a isso, né, Silvio? Olha, o Thiago, inclusive, tem colocado uns vídeos lá no Instagram, que só gente famosa agora tá indo com ele, né? Eu vi que a Fernanda Venturini também tá fazendo o seu método, né, Thiago? Na verdade, eu acho que esse posicionamento de buscar a integridade, né, de buscar essa autonomia, está fazendo com que mais pessoas circulem assim, dentro da minha rotina de trabalho, mais pessoas possam conhecer. E acho que isso faz com que, assim, isso se torne uma verdade, né? Isso é uma verdade. Que quanto mais pessoas independentes e com autonomia, mais elas vão poder disseminar isso. Né? Então, o Fábio ele foi teve um ponto de vista cirúrgico em relação ao trabalho do Silvio conosco, né? Porque nós somos técnicos dentro daquilo que a gente faz e o Silvio nos dá essa capacidade de ter uma abrangência em relação a assuntos diferentes. Então, isso me deu mais tranquilidade ainda de transitar do jeito que eu estou transitando, assim, com famosos ou não, executivos, pessoas simples,
porque eu acho que a simplicidade é que faz toda a diferença, independente do cargo, do status, mas a simplicidade da gente realmente querer o melhor, é isso que vai fazer com que as pessoas sejam melhores, pelo menos no nosso convívio. Tem razão. Acho que uma coisa legal é que realmente nós somos... Bom, eu sou paciente de vocês dois e o Thiago já atendeu nós dois, eu atendi vocês dois, a gente consegue falar bastante um sobre o trabalho do outro aí. Obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o nosso vídeo aqui do dia 31 de agosto. Espero que vocês tenham gostado e aguardamos vocês para a semana que vem. Tchau, Fábio. Tchau, Thiago. Até a próxima, então. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, valeu. Ótima semana.